Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a beleza de ser mulher. Obviamente que eu não estou falando em primeira pessoa, uma vez que eu sou homem e nem estou querendo mudar de sexo. Pelo contrário, eu quero trazer luz para um conhecimento que eu não tinha e que quando eu me conectei com esse conhecimento mudou completamente a forma com que eu enxergo a minha esposa, a minha filha, com que eu enxergo até o meu passado e o que aconteceu no meu passado. O fato é o seguinte, talvez você, como eu, tenha crescido em uma cultura, né, a nossa geração, uma geração em que a Igreja Católica tomou muita porrada. Né? Então, todos os males do planeta vieram da Igreja Católica. E um deles era justamente a questão da mulher. Então, de que a mulher, né, era diminuída pela igreja, a igreja rebaixava o papel da mulher, a igreja tornava a mulher sem importância, a igreja era machista, opressora, patriarcal e coisas nesse sentido. A gente cresceu com isso e muito me espantou positivamente, o espanto da surpresa, conforme eu fui desvendando a verdade sobre isso, e a cereja do bolo veio agora, recentemente, com o curso do Padre Paulo Ricardo, lá no site dele, eu sou aluno do Padre Paulo, e o curso é exatamente sobre o mistério de ser mulher. Logo no mês seguinte, ele lançou o curso Estovir, que era sobre a masculinidade, sobre o homem, sobre o pai de família católico. Assisti os dois, de cabo a rabo, fantástico, maravilhoso, recomendo a todos, mas me trouxe uma clareza muito grande e me trouxe uma forma diferente de enxergar a minha esposa, de enxergar a minha filha. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. O grande ponto aqui, o X da questão é, a gente cresceu ouvindo isso, essas coisas sobre a mulher e sobre a Igreja Católica. E qual é a raiz, né? Qual é a nascente disso? O movimento feminista. O movimento feminista, nitidamente, ele tinha um interesse muito grande em além, ele mais do que querer empoderar a mulher, né? Ele estava realmente buscando, o alvo dele não era a mulher, o alvo dele era atacar a família. No fundo ali, quem estava sob ameaça era a família. Eu não quero entrar em detalhes aqui sobre a análise de movimento feminista, mas é atacar a família. Por quê? As mudanças que o movimento feminista gerou, elas impactaram diretamente na família, na natalidade, e uma série de outras coisas, na relação entre os maridos e as suas esposas. Por isso que a gente vê hoje como a sociedade está em nível de laicismo, né, de não ir à religião, em nível de divórcio, em nível de natalidade, a maioria dos casais sem querer ter filho, ou quando muito um filho, e quando muito pai de pet, e a gente vê uma série de coisas, de efeitos colaterais deletérios no feminismo. E hoje, além de tudo, a gente vê que as próprias mulheres já enxergam isso. Existem diversos movimentos que hoje buscam abrir o olho das mulheres sobre esses efeitos negativos que o feminismo trouxe para a própria cabeça das mulheres. Trouxe um peso, um fardo para elas carregarem muito grande. E é obviamente que, gente, quando a gente está falando de feminismo, nós estamos falando de movimento ideológico que busca revolucionar a forma como a sociedade se interage entre si. E nós não estamos falando, claro, de aberrações praticadas pelos homens e que devem sempre ser combatidas com todo vigor. Zero em relação a isso. Não tem dúvida sobre que, de fato, historicamente, os homens saíram da curva, exageraram na mão em inúmeros sentidos. Mas daí a você mudar completamente a coisa, claro, né, sem contar que do feminismo ainda surgiu uma série de outros movimentos ideológicos aí de gênero que tem destruído a nossa sociedade, é outro papel. Mas o ponto é, gente, eu quero falar na verdade, me desculpa, peço perdão a vocês por eu ter começado por um tema pesado para entrar no que realmente tem que ser. A leveza, a beleza de ser mulher. E aí me chama a atenção alguns pontos, né? Primeiro, tinha essa história de que a igreja, né, combate a mulher e tal, e não sei o quê. E quando a gente vai parar para olhar, e eu quero usar como referência aqui o curso do Padre Paulo e esse livro maravilhoso que eu peguei como indicação do curso, comprei, já li, passei para minha esposa ler, que é O Privilégio de Ser Mulher, da Alice von Hildebrand.
ela é esposa do Dietrich von Hildebrand. Os dois eram teólogos e filósofos estudando profundamente ali o homem e mulher, a questão da natureza de cada um, casamento, enfim. E esse livro, ele para mim, ele é uma obra de arte, é uma ode, é uma poesia a favor do que realmente é ser mulher. Ontologicamente, ou seja, na raiz do ser, o que é ser mulher. Para mim, é isso que ele é. Eu sou apaixonado, estou apaixonado por esse livro, graças ao Padre Paulo, que apresentou ele no curso. E aí, gente, a gente começa a observar umas coisas. Primeiro, a mulher não tem dignidade na igreja. Aí vamos voltar para a história. Vamos lá. A gente estava lá, os judeus estavam esperando um Messias para chegar, e esse Messias viria resgatar, criar uma nova aliança e resgatar o povo judeu, né, da opressão e tudo mais. Ok, esse Messias veio. Esse Messias, o próprio Deus que se encarnou, homem, e ele veio ao mundo. Vocês concordam comigo que Deus, sendo todo-poderoso, ele poderia simplesmente falar assim: apareci, sou eu, sou homem de 30 anos de idade, estou aqui para pregar a verdade. Ninguém ia nem saber. Ele podia, inclusive, chegar e falar isso e falsear uma história. Olha, gente, para fechar as pontas, não, eu nasci de uma família muito humilde, mas a família já morreu, todo mundo, só sobrou eu. Ele podia contar, só para dizer assim, para ter que justificar o fato dele ter surgido do nada, mas não. Ele escolheu vir pelo caminho natural, e esse caminho foi pelo ventre de uma mulher, que foi Maria. Maria foi uma mulher escolhida justamente para dar à luz a encarnação do Verbo. Então, para começo de conversa, nós temos isso daqui. Ou seja, a mulher foi nada mais, nada menos do que o canal de materialização do Deus homem no mundo, que foi Jesus. A gente já começa por aí. Então, esse é o primeiro aspecto da coisa, né? A gente poderia, mais uma vez, ter visto um Jesus aparecendo, mas não. Ele decidiu vir e seguir todo o caminho, todo o percurso, se submetendo a uma família, a um carpinteiro, a uma mulher, se submetendo à criação deles por 30 anos e até o seu último suspiro, essa mulher estava com ele aos seus pés, em prantos quando ele estava na cruz. Então a gente já começa por aí. Em segundo lugar, se vocês também foram parar para observar, na própria história, né, na própria história de Jesus, em diversas vezes as mulheres tiveram papéis essenciais. Então a gente vê, por exemplo, que ele tinha os 12 apóstolos, eram homens, mas a gente tinha mulheres participando do grupo dele. A gente tem a própria Maria Madalena, a gente tem a própria mãe dele, que em diversas ocasiões está fazendo parte. Se vocês forem parar para lembrar, inclusive, foi ela que revelou o, o, é, o mistério para o mundo, digamos assim. Foi através dela, nas bodas de Caná. Ela que falou: meu filho, acabou o vinho, me ajuda. Ela que pediu ajuda e ela que revelou. E ele falou: mulher, ainda não é a hora. Mas mesmo assim, ele fez o quê? Se submeteu. O Deus próprio que podia falar: não é a hora, pronto, acabou, página, vida que segue, quem manda nesse mundo aqui sou eu. Ele, como filho de uma mulher, se submeteu e falou: tá bom, não é a hora, mas eu vou fazer. E ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Nós temos esse exemplo e vários outros das passagens. Mas além disso, o que a gente observa também, ainda dentro da história de Jesus? Quem foi que, durante o processo do Calvário, Jesus carregando a cruz, quem foi que levou um pano para ele enxugar o sangue do seu rosto e enxugou o sangue do rosto dele? Foi uma mulher. O homem, na participação ali desse Calvário, não estava nem aí. Se você for parar para ver, o homem que ajudou ele a carregar, Simão Cirineu, ajudou ele a carregar a cruz, foi forçado pelos soldados romanos. Ele não queria. Mas quem estava lá com um pano para ajudar o nosso Senhor foi uma mulher. Quem foi que acompanhou Jesus no Calvário todo? Foram mulheres. Claro, tinha João junto, o filho amado.
Mas foram mulheres que estavam lá. Maria Madalena, sua mãe, estavam lá acompanhando e aos pés dele durante todo o processo dele de crucificação. Aí, beleza, Jesus morreu na cruz e a gente tem todo o processo. No dia da ressurreição, quem viu Jesus ressuscitado? Foi Pedro? Quem tinha chaves do céu? Foi alguns dos seus discípulos? Foi João? Não. Foram mais uma vez as mulheres, especialmente Maria Madalena. Jesus primeiro apareceu para a mulher, por isso que ela é considerada a apóstola dos apóstolos, porque foi ela que foi levar a notícia para os apóstolos de que Jesus tinha ressuscitado. E olha que interessante, ninguém acreditou, porque era uma mulher. Mulher naquela época não tinha voz. Então você acha que Jesus, mais uma vez, não, ele foi tonto. Porra, eu vou me apresentar para uma mulher, porque, né? Claro, ele queria o quê? Que fosse crível. Se ele queria que fosse crível, não faria muito mais sentido ele apresentar-se para os discípulos dele e já apresentar direto na casa onde o pessoal estava reunido? Não, ele não fez isso, ele se apresentou para as mulheres. Mais um exemplo. E elas, no caso, Maria Madalena foi colocada contra a parede. Você tá louca? Para de falar besteira. Pedro mesmo foi o primeiro. Para de falar isso. Para com isso. Você é mulher. Então, quer dizer, ele colocou ela nessa situação, mas, mais uma vez, simbolizando o próprio papel dela nessa história toda aí. E aí, a gente segue a história da igreja, né? De fato, uma igreja que foi construída em cima do patriarcado, foi construída em cima de homens, sendo, né, bispos, padres e tudo mais, só que daqui a pouco eu vou mostrar que até isso tem um porquê. Mas vamos continuar na história agora da Igreja Católica, propriamente dita, depois de formada, depois que Jesus já não estava mais aqui, porque até então a gente está falando de Jesus, que foi, claro, o fundador da igreja, a peça mais importante. Mas depois, beleza, a igreja foi contra as mulheres. Ah, foi? Então tá. Quantas santas temos nos cânones da Igreja Católica? Quantas santas nós temos? Quantas santas nós temos como doutoras da Igreja Católica? Hoje a Igreja Católica tem 35 doutores. Santos doutores. São homens somente? Não. Nós temos mulheres. Mulheres como doutoras da Igreja Católica. E aí nós temos uma infinidade de santas que foram reconhecidas pela Igreja Católica como vidas dignas de serem canonizadas, ou seja, de serem incluídas nos cânones católicos para servirem de modelo para nós. Vida de mulheres. Então, não, peraí, a Igreja Católica é machista. Então me mostra esse ponto aqui. E aí, quando a gente entra numa fase da nossa história em que os homens se distanciam da igreja, eles saem desse papel de serem os líderes espirituais das suas famílias, eles começam a trabalhar nas indústrias e começam a se afastar de casa, a mulher que passa a ter o papel de líder da casa, líder espiritual, e ela que vai para a missa, e ela que busca rezar pela conversão dos seus maridos. E tudo que a mulher mais quer e a quem ela socorre sempre é a igreja, no sentido de eu não aguento mais, então muitas mulheres sofriam maus tratos, abusos e tudo mais, e eu não aguento mais tudo isso, eu preciso de ajuda, e elas recorriam à igreja e rezavam pela conversão dos seus maridos, porque elas sabiam que era essa a forma que elas tinham de amansar eles e, claro, sair daquela situação caótica em que elas viviam. Mais uma vez, as mulheres tendo o quê? Um papel, uma entrada especial dentro da igreja. E aqui eu quero trazer só um trecho aqui do livro maravilhoso. Olha só, 2 trechos específicos. Ele fala o seguinte, já no finalzinho: o perfume da pureza de Maria atraiu inúmeras almas ansiosas por oferecer a Deus o tesouro da sua virgindade. Ela revelou ao sexo frágil a grandeza e sublimidade da feminilidade. À luz de tudo que foi dito, deveria espantar-nos o fato de as feministas terem conseguido convencer tantas mulheres de que a Igreja Católica Romana é sexista e despreza as mulheres. Na verdade, passa-se o contrário.
A igreja exaltou a condição das mulheres de uma maneira única. E o fato de elas não terem nenhum poder dentro da igreja é, mais uma vez, um indício do amor especial de Deus pelo sexo frágil. E aí ela está falando do sexo frágil, entre aspas, porque tem um capítulo inteiro em que ela analisa essa situação de sexo frágil, colocando luz sobre isso. É mais seguro obedecer do que mandar. E a única pessoa verdadeiramente digna de ser líder é não só aquela que aprendeu a obedecer, mas aquela que preferia obedecer. E só com muita relutância, na cruz, aceitou dar ordens. Essa é uma verdade repetida constantemente pela igreja. E aí ela vem trazendo vários outros pontos aqui, mas eu quero terminar com esse parágrafo. Convém terminar essa breve obra dedicada à beleza da feminilidade, lembrando que a arte pagã, em vários países, honrou a genitália masculina e desenvolveu um culto fálico que ainda se pode ver em monumentos e esculturas. Culto fálico é culto ao pênis. É isso. Logo que a igreja ganhou ascendência, é claro, culto ao simbolismo dele, tá, gente? Logo que a igreja ganhou ascendência, ela empreendeu uma guerra implacável contra essa aberração e apresentou aos homens uma oração, repetida milhões de vezes por dia ao longo dos séculos, na qual o órgão feminino por excelência, o ventre, é exaltado. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Chega, me arrepio. Isso é lindo. Isso é uma obra de arte. De fato, é um privilégio ser mulher. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, meus amigos. É um privilégio ser mulher. Mulher deve ser sempre exaltada, sempre colocada no seu devido lugar de poder que ela tem na humanidade. É a mulher que durante 9 meses gera um corpo, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Não somos nós. É a mulher que durante 9 meses gera uma vida. Inclusive, um outro ponto era esse. A mulher, ela é co-criadora junto com Deus. Deus cria a alma, a mulher, através do seu corpo, cria o corpo. E ela se funde e a gente tem uma vida através da mulher. Esse é um processo. É tanto que o homem não faz isso. O homem, no máximo, doa sua semente e depois adota essa criança como pai. Mas a mulher é aquela que está junto com ele, lado a lado, braço colado com ele, fazendo com que essa vida venha à luz e possa um dia contemplar o Pai face a face. Então, diante de um cenário desse, não tem como sustentar qualquer coisa que coloque a Igreja Católica contra a mulher e ninguém nesse planeta. Não deveria ter, porque o espaço dela sempre foi garantido e é até hoje pela Igreja Católica. Um grande abraço, fiquem com Deus.